Ô, gente, o Congresso inimigo do povo, inimigo da democracia, passador de pano para golpista, derrubou, né, o veto do presidente Lula em relação ao projeto de lei chamado de dosimetria, eu chamo de passapano de golpista. Eu vou mostrar imagens aqui, tanto de pessoas de esquerda que defenderam a democracia, como Randolfo Rodrigues e outros, imagens dos passadores de pano para golpista, mas vou de cara logo dizer que o projeto é inconstitucional e cabe ao Supremo Tribunal Federal, que infelizmente está sob muita pressão, mas cabe ao Supremo considerar esse projeto inconstitucional. E por que ele é inconstitucional? Porque ele é um projeto de lei com endereço específico. E isso a lei não permite. Você não pode ter não pode fazer um projeto de lei para dizer, o pessoal condenado, sabe, do 8 de janeiro e os outros golpistas merecem penas menores. Isso não pode. A pena por roubo, por tentativa de golpe de Estado, por depredação da coisa pública, por qualquer coisa, tem que ser universal. Ou seja, ela tem que ser para todas as pessoas que cometerem aquele crime. Não pode ser pena com nome e sobrenome. Não pode ser pena por um evento específico. Isso é cláusula pétrea da Constituição brasileira, né? Então é óbvio que esse projeto de lei é inconstitucional e o Supremo deve agir. Vai agir diante de tanta pressão que está sofrendo? Não sei. Mas cabe ao povo ir às ruas e dizer que o Congresso, inimigo do povo, inimigo da democracia, passador de pano de golpista, está agindo contra os interesses do Brasil. E que cabe agora, sim, e a gente deve apoiar, torcer e pressionar, eu diria, pressionar o Supremo a considerar esse projeto de lei inconstitucional. Porque ele é, os bolsonaristas e o Centrão vão ficar chateados, vão chiar e vão dizer que o Supremo está governando. Não, o Supremo estaria fazendo o seu papel. Mas vamos ver o que é que foi dito, né, a vergonha desse Congresso e algumas pessoas como Randolfo Rodrigues e outros que se posicionaram defendendo a democracia. Vamos ver, vamos compartilhar, faz parte do momento da nossa história, por mais absurdo que seja, mas esse é o resultado quando se elege um Congresso dessa forma. Precisamos mudar esse Congresso. Presidente, o que está sendo julgado nesse momento por nós, o que está sendo avaliado nesse momento por nós aqui no plenário, não é simplesmente um veto do atual presidente da República. É, em última análise, a defesa da democracia brasileira. Dizer que golpismo nesse país não pode, em momento algum, em circunstância nenhuma, prosperar. Não está sendo avaliado aqui a redução de pena. Nós não estamos, na verdade, o que querem não é para aqueles que atentaram com o Estado Democrático de Direito sendo utilizados como boi de piranha aqui no 8 de janeiro. O que querem, na prática, é anistiar e caminhar para uma anistia de sapatênis. Uma anistia, na verdade, o interesse real já foi proclamado nessa tribuna. Querem derrubar o veto para terem anistia de novo. Esse PT que continua enganando e quer mais 4 anos, já que não fizeram em quase 20 anos o que prometeram à população brasileira, sobretudo, Rogério Marinho, lá no nosso Nordeste, que até hoje é esquecido pelo PT. Eu faço um desafio aos petistas. O que foi que Lula fez no Nordeste brasileiro? Jamais votaríamos contra as vítimas do 8 de janeiro, que foram torturadas com a maior prisão ilegal, imoral e inconstitucional da história desse Brasil. Nós somos muito pouco dos 503, vocês têm razão. Nós somos 134 que vai colocar aqui contra esse projeto. Mas as ruas vão demonstrar e os 134 vão ficar e nós vamos caminhar para poder fazer a grande transformação social que a gente precisa fazer nesse Brasil com o presidente Lula, vocês querendo ou não, engulam. Obrigada. Olha, a Juliana está coberta de razão, né? Mas falando sobre a figura anterior, o Nordeste brasileiro foi muito beneficiado por Luz para Todos, Bolsa Família, entre outros programas. E é por isso que o Nordeste tem dado vitórias seguidas a Lula, por causa de programas sociais que mudaram a vida de milhões de pessoas. E ele chamar os golpistas criminosos de vítimas... Agora, o Randolph diz uma coisa muito correta. Eles querem essa anistia de sapatênis para quem? Para o Bolsonaro, para os generais condenados, para a alta cúpula, né? Claro que vai beneficiar os peixes pequenos ali do 8 de janeiro, mas eles querem principalmente beneficiar os peixes grandes, né? E a gente sabe disso. Presidente. Por favor, em votação, como vota a federação PT, PCdoB e PV? Pelos presos, torturados e mortos pela ditadura militar.
Por todos que lutaram pela democracia, a bancada vota sim. Como vota o Bloco Avante, Solidariedade, PRB? Votamos não. Bloco Avante, Solidariedade, PRB, vota não, presidente. Como vota a Federação PSOL, Rede? Senhor presidente, a Federação Pessoal e Rede vota sim pela manutenção do veto, porque anistiar quem atentou contra o Estado de Direito é permitir a repetição, um novo golpe e a volta da ditadura militar. Eu falo aqui como uma deputada federal, mulher indígena, que sabe o que é sofrer nos territórios indígenas, que sabe o que é ditadura, quando tivemos mais de 8 mil indígenas torturados e assassinados. E é por isso que a gente se impressiona quando vem aqui a extrema-direita falar de direitos humanos, falar de Deus, falar de democracia, e vão para as ruas com a bandeira dos Estados Unidos e vão para as ruas pedindo a volta da ditadura. Como vota o Partido Novo? E quero citar em particular Felipe Martins, a Débora do Batom e também o Clesão, que lamentavelmente não está entre nós. Senhor presidente, por um Brasil melhor, mais humano, mais justo, com democracia de verdade, o Novo orienta não pela derrubada do veto. Como orienta a maioria? É para que nós não permitamos que aqueles que atentem contra a democracia, aqueles que atentem contra a vontade do povo, que querem a volta das salas escuras de tortura, tenham uma penalidade menor do que quem roubou um fio de cobre. Aliás, eles querem dizer que um fio de cobre é mais importante que a democracia, e não é. A democracia é o direito básico de todos os direitos, por isso nós nos posicionamos sim. Como vota a minoria? Senhor presidente, Brasil, a minoria, em homenagem à família de Clesão e todas as famílias estão sendo exatamente massacradas, torturadas. A minoria, pela liberdade do povo brasileiro, pela verdadeira democracia, contra a ditadura da toga, vota não! Como orienta a oposição? Pelo maior líder da direita, Jair Messias Bolsonaro. A direita vota não! E espere que a anistia ampla, geral e restrita vai vir com a eleição do Flávio Bolsonaro. Como orienta o governo? O recado que está sendo dado ao povo brasileiro e ao Brasil é o recado de que golpe é aceitável. É o recado que está sendo dado é que nós podemos manter uma história de ruptura porque o Congresso alivia. Nós precisamos valorizar a democracia brasileira e impedir que acordos de blindagem submetam a democracia aos interesses de quem está sendo denunciado, investigado e pode ser condenado no Supremo Tribunal Federal. Não é para anistiar a velhinha que está presa. Isso é para anistiar Bolsonaro e os militares de alta patente que tramaram um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. A Jandira aqui disse basicamente o que eu falei, né? E ela está coberta de razão. É exatamente isso. Eles usam dos boi de piranha, né, para, na verdade, anistiar a cúpula e o pessoal poderoso que foi condenado, que eles não conseguem aceitar essas condenações. E cabe agora ao Supremo Tribunal Federal considerar isso completamente inconstitucional. Completamente inconstitucional. Não é aceitável. Sim ao veto. Você dá a palavra pela liderança ao deputado autor do projeto, senador e deputado Marcelo Crivella. Muito obrigado, senhor presidente. Momento histórico na Casa do Povo, aqui com os senadores e deputados. No dia 24 de abril de 2023, eu apresentei esse projeto. E havia no meu coração a inspiração de um judeu chamado Miqueias, que há 2000 anos escreveu na Bíblia, Espiridião a mim. Ele dizia: o que Deus espera de um homem? Que pratique a justiça, mas que ame a misericórdia. Anistia chegou! Vota não! Agora eu não vou gritar anistia, isso vou gritar em greve. Agora eu vou gritar dosimetria já! E de vocês que usam do microfone de forma a tentar atrapalhar minha fala, porque vocês não querem ouvir o contraditório, vocês que torturaram, vocês que perseguiram, vocês que mataram, rodeada das minhas colegas, nós teremos a força ao lado de todas as mulheres brasileiras e dos homens verdadeiramente de bem, para seguirmos defendendo a Constituição e a democracia, para defendermos o contraditório, é um direito, mas o desrespeito não será tolerado. Nós estaremos aqui para sustentar que jamais nos curvaremos àqueles que tentaram impedir o resultado das urnas. Nós estaremos aqui sem medo, porque nós, juntas, mulheres, já derrotamos o chefe de vocês. Nós já fizemos Jair Bolsonaro ser derrotado, e mesmo que hoje vocês consigam liberá-lo da pena de 27 anos, nós derrotaremos qualquer um que tente se colocar entre a nação brasileira e a democracia. Viva o povo brasileiro, viva as mulheres brasileiras, viva a democracia! Mas quero dizer a Vossa Excelência que esses da quinta série, que transformam a Câmara dos Deputados num dia da vergonha, numa gincana de uma pré-campanha eleitoral do Bolsonaro Filho, que diz que quer cuidar o país, eu pergunto se ele quer cuidar o país como o pai cuidou, vitimando 700 mil pessoas pro Covid, cuidar o país como o pai cuidou, tentando se apropriar de joias, cuidar o país como ele cuidou, com seu mandato empregando a família de milicianos, se ele quer cuidar o país tendo um projeto aprovado em 7 anos e sempre estando contra a luta dos trabalhadores. Quero saber... Excelência, por favor. Excelência, por favor. Eu vou encerrar. Não me surpreende o machismo e a misoginia daqueles que não respeitam as mulheres que enfrentam os fascistas. Vocês sabem bem que as mulheres têm sido a pedra no sapato de vocês, ajudaram a derrotar o Bolsonaro em 2022 e tenham certeza faremos isso em 2026. Viva a luta das mulheres, abaixo os golpistas. Está encerrada a votação.
veto foi derrubado na Câmara por 318 votos não, 144 sim e 5 abstenções. Nós vamos iniciar agora a votação no Senado Federal. Mesmo o presidente Bolsonaro sabendo que esse projeto não vai atingi-lo neste momento, ele pede também o voto não para fazer justiça com grande parte daqueles que ainda estão com suas vidas destruídas por causa dessa perseguição, para a gente começar a fazer justiça. Liberdade, voto não. Está encerrada a votação. Só um minuto. Só um minuto. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras. Votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Nada mais a ver da tratada, declara encerrada a presente sessão. Eu tenho algumas coisas a falar. O Supremo precisa, isso é muito evidente, precisa declarar esse projeto de lei inconstitucional, porque ele é inconstitucional inquestionavelmente. Se o Supremo não fizer isso, se o Supremo aceitar, vai ser mais uma vez que o Brasil vai permitir a blindagem, o passapano para criminosos. Se esse projeto de lei for aprovado, for mantido, advogados vão usar ele para reduzir as penas de todos os golpistas. E a redução vai ser tão grande que muitos vão sair, Muitos vão ter liberdade em breve. E vai ficar parecendo para toda a população brasileira que o golpe, que o crime compensa. Essa é a mensagem desse Congresso inimigo do povo, da democracia. Ele demonstra com clareza que o fascismo, o neofascismo, ele sempre foi um inimigo da democracia. Ele não só tem as pessoas que tramaram o golpe, mas tem agora as pessoas que minimizam a tentativa de golpe, que o negam. Eles podem não saber ainda, mas eles irão para o lixo mais profundo da história. Eu falo agora como historiador. O lugar reservado na história para essas pessoas é o mesmo daqueles que apoiaram Mussolini. É o mesmo daqueles que foram coniventes com Hitler. Vocês acham que eu estou exagerando? Eu não estou. Eu não estou. Eles irão para um lugar muito semelhante. Um lugar de lixo, de fascistas, de inimigo da democracia. Essa será a caracterização, se não hoje, no futuro, não muito distante, por aqueles que estudam a história. Eles só vão evitar que isso vá parar nos livros de história se eles transformarem o Brasil numa ditadura, queimarem livros e prenderem os professores. Ou seja, se a maioria da população ficar convencida de que o certo é ser fascista. Espero, eu vou trabalhar, vou lutar, e espero que vocês todos lutem comigo para evitar o futuro de um neofascismo. Porque é isso que candidaturas como a de Flávio Bolsonaro simbolizam. O neofascismo que já governou o Brasil e que quer voltar a governar o Brasil. E que a mídia está fingindo que não é, por causa dos seus interesses de classe. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você, como eu, defende que esse projeto de lei seja derrubado, vamos organizar manifestações de rua para lutar contra isso. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, dê uma olhada no comentário fixado. Se você quer apoiar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Pode também se tornar membro ou apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.